E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tava dando uma olhada nas redes sociais aqui e parece que saiu um pronunciamento da Mancha Verde, da principal torcida organizada do Palmeiras, agora cobrando, né? Cobrando o que aconteceu ali no ano de 2025 no Palmeiras, tá? Principais pontos que eles bateram, né? Os pontos que a gente bateu aqui o ano inteiro, tá? Desde 2024, inclusive. Em relação ali a planejamento da equipe, né? Segundo eles, eu vou trazer para vocês a nota completa aqui, mas segundo eles, o dinheiro que entrou foi mal investido em relação ao dinheiro que saiu para compra de jogadores, né? E bateram também nas promessas do Abel Ferreira, né? Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, é muito importante. Deixa aqui embaixo aquela parada de hypar, que é muito importante para os canais menores ali e tal, ficar ali entre os primeiros, tá? Se você curte as resenhas aqui ou tá chegando pela primeira vez, vamos trocar essa ideia, tá? Vamos lá, né? Eles começaram falando em relação aos jogadores que chegaram, né? E o quanto custaram, tá? Ó, planejamento 2025, os culpados. Segundo eles, os culpados são Leila, Barros e Abel. 700 milhões em apostas e quem paga a conta é o torcedor, tá? Dentre esses 700 milhões, ó, vamos listar aqui. Carlos Miguel veio por 37,92 milhões, né? Que já é um dinheiro alto para um goleiro, né? No mercado hoje o goleiro, assim, não é vendido ou não é valorizado do modo que, por exemplo, é um meia, um atacante. E a gente vai ver isso agora, tá? Kelvin, né? 31 milhões. O Carlos Miguel, eu gosto do Carlos Miguel e tal, né? Apesar de achar que um valor 40 milhões para um goleiro é alto, mas ele tem um bom nível. Eu acho que o Palmeiras precisaria sim de trazer um goleiro e o Carlos Miguel eu acho que está à altura do Palmeiras, né? Eu acho que esse investimento foi bom pelo que a gente está vendo até então do Carlos Miguel. Eu estou gostando, né? Apesar que, detalhe, não foi o pedido do Abel. Vamos lembrar, não foi um pedido do treinador. Inclusive ali, ele meio que ameaçou deixar ele como terceiro goleiro e tal, teve uma pressão da torcida em relação a isso, ele começou a colocar eles nos jogos, né? Na cabeça dele, o Lomba estava à frente, né? Na cabeça do Abel. Mas enfim. Kelvin, né? Custou 31 milhões, né? Quase 32 milhões, assim. Também é um jogador bem ralé, cara, bem ralé mesmo. Não é o jogador para falar assim, não, vai chegar e vai ser titularíssimo no Palmeiras. Não vai. É mais uma aposta. Uma aposta que vai vir muitas, inclusive, no restante dessa lista aqui, tá? Mikael, para mim esse é um dos piores. Esse é um dos piores. Eu aqui, muita gente, em relação a torcedores, né, criticaram a chegada do Mikael, porque assim, cara, são 26 milhões de um zagueiro desconhecido da MLS. Não, é um zagueiro desconhecido sei lá, tá lá encostado no Napoli ou qualquer time da Europa. Não, cara, não. MLS, né? Assim, ninguém sabia quem era o tal do Mikael, né? Acho que jogou no Cruzeiro aqui, mas também não teve uma relevância aqui no futebol brasileiro. Foi comprado por 26 milhões. Assim, já aí só em Kelvin e Mikael se torrou mais de 50. Mais de 50 milhões nesses dois jogadores, apostas desconhecidas e que chegaram, jogaram e não agradaram, tá? Vamos que tem mais. Jefté. E como eu falei pra vocês, cara, Jefté, assim, eu acho que não é nem nome de jogador, cara. Sei lá, é nome sei lá, de personagem da Bíblia, qualquer coisa. Assim, já tem nome de bagre pra mim, velho. E eu falei isso aqui. E vocês que me conhecem, vocês que assistem ao canal aqui, sabem, cara. Sabe das paradas, né? 37, quase 38 milhões de reais por um lateral. E, de novo, desconhecido. Cara que tava na Escócia, acho que é a Escócia, no Rangers, se eu não me engano. Pô, assim, não faz sentido nenhum, cara. São 40 milhões de um jogador que não tem expressão alguma.
Assim como o Mikael, assim como o Kelvin, também é outro. Só aí já se foram 100 milhões. Só nesses 3 jogadores desconhecidos. 100 milhões, tá? E tem mais. Facundo Torres, né? Esse aqui também, cara, é uma piada, assim, de muito mau gosto, né? Porque foi um jogador que parece que teve ali o aval ferrenho mesmo do treinador. Acho que todos os jogadores que vieram para o Palmeiras depois de 2022 passaram ali pelo aval do técnico, né, no Abel. Mas esse daqui parece que ligou para ele, não, vem jogar no Palmeiras, insistiu e etc, né? Olha que crime isso aqui. Isso aqui chega a ser um crime. Isso aqui é um crime, tá? 75,85 milhões. 76 milhões de reais em outro bagre. Em outro cara desconhecido, brother. Em outro cara desconhecido. Ou vai falar pra mim que vocês conheciam o Facundo. Facundo Torres, da MLS também. É mesmo nível Mikael. O mesmo nível. Mesmo nível. Se fosse pra contratar o Facundo, por que não deixou, sei lá, o Giovani? Por que não foi atrás do moleque na base do Palmeiras, hoje é a mais produtiva do Brasil? É cada enxadada, é um jogador bom, que você puxa ali da base do Palmeiras, né? Um excelentíssimo trabalho que está sendo feito. Se fosse para investir 76 milhões em um jogador da qualidade do Facundo, cara, que não faz nada, o cara não consegue fazer uma jogada individual, né? É bizarro. Só aí foram quase 200 milhões nos jogadores que eu falei aqui agora, né? Agora eu te pergunto, a torcida não tem ali razão em cobrar? Principalmente para você aí, do Instagram, né? Não tem? Tá errado, não pode cobrar, né? O dinheiro que o Palmeiras ganhou em campeonatos, né? Há 2 anos atrás, porque nem isso tá ganhando agora, ganhou o Paulista no ano passado, né? Mas foi vice, perdeu campeonatos à torta e à direita nesses 2 anos. O valor que está sendo, que foi ganho em relação à venda de atletas, por exemplo, do Estevão, do Hendrick e de outros, né, da base tão promissora do Palmeiras, que vendeu muito bem, é aqui que está sendo investido isso? Em Facundo Torres? Vocês estão de sacanagem, brother. Vocês estão de sacanagem. Né? Vocês estão de sacanagem. Aí, obviamente, que a baciada é grande. A baciada é grande, veio de baciada, né? Emiliano Martinez, esse aqui, cara, desculpa, esse aqui é assim, eu tenho que ficar calmo porque para não cometer alguma atrocidade aqui verbal em relação a esse jogador, porque realmente, cara, esse aqui, meu Deus, esse aqui, cara, ele é um Felipe Melo, com todo respeito ao Felipe Melo, que eu gosto do Felipe Melo, mas ele é um Felipe Melo, mas piorado, mas muito, mas assim, muito mesmo. A característica do Felipe Melo de bater é só essa característica que esse Emiliano Martinez tem. Porque ele é horrível, cara. Ele é horrível. É um meia, é um volante que ele não tem mais hoje. Não existe mais esse tipo de volante no futebol mundial, né? É aquele cabeça de bagre, primeiro volantão ali, que não consegue sair pro jogo, só arregaça, só bate, protege os zagueiros, do jeito que o Abel gosta, né? Do jeito que o Abel gosta. O negócio do Abel, se ele pudesse, ele jogava com 4 laterais, 3 zagueiros, 2 volantes, um desse daqui protegendo os 3 zagueiros e jogava com um atacante só, né? Mas olha o crime, são 45 milhões de reais nesse cara. De novo, de uma meu Deus, cara, de uma liga horrível também, que eu acho que é, sei lá, de uma liga horrível, lá na Dinamarca, alguma coisa assim, péssimo, tá? Não sei, acho que é Dinamarca ou sei lá, um time horrível assim. Acho que, sei lá, uma porcaria que eu acho que nem vale aqui o ressalto, tá? Mas é horrível. Outra aposta de times desconhecidos que até agora também não mostrou para que veio, né? Todos os que eu falei até agora são de times desconhecidos, né? Lucas Evangelista. Esse aqui começou a jogar bem, né? Ele chegou, entrou ali no time do Palmeiras, começou a ter um desenvolvimento do futebol, mas infelizmente se machucou, né? Então não pode ajudar o Palmeiras nessa atual situação, né?
foi investidos ali 25 milhões nele, junto com uma compra junto ao Bragantino, né? Assim, pode render ainda, é um jogador que passou uma boa impressão, luta, briga e tal, não é um craque, claro que não é um craque, é um jogador, aquele cachorro magro que o Abel diz, pode ser, né? Não deu para saber ainda, teve uma boa impressão quando ele jogou alguns jogos, né? Mas não dá para saber, machucou. Jogadores chegam no Palmeiras, um deles chegam machucados, né? Mas a gente vai falar sobre isso, mas esse machucou aqui mesmo no Palmeiras, né? Enfim, daremos tempo ao Lucas Evangelista, tá? Andreas Pereira, 63 milhões, né? E assim, o Andreas Pereira, cara, no primeiro jogo, no segundo jogo dele, ele me surpreendeu muito. Eu vi um jogador aguerrido, um jogador bom de bola, com uma boa técnica, dando ênfase ali em passes bem colocados para os atacantes e tal. Chegou muito bem, né? Mas jogou contra quem? Contra, sei lá, Cuiabá, contra times menores. Até agora, em jogos grandes, vamos falar a realidade? Até agora, em jogos grandes, o Andreas Pereira não mostrou para que veio. Vamos ser sinceros, vamos colocar os pingos nos is? Jogou contra a mesma coisa que o Palmeiras, né? Jogou contra times menores, contra times mais fracos, mas em jogo importante mesmo, por exemplo, contra o Flamengo, não jogou nada, ele não tocou na bola. Tá? Obviamente que tem tempo para se adaptar, tem tempo ainda para colocar o seu futebol em dia, para melhorar, claro. E para mim é um jogador bom de bola, jogador muito bom de bola, não retiro nada do que eu disse, né? Mas em jogos grandes até agora não mostrou para que veio e precisa. A torcida do Palmeiras, ela é exigente assim dessa forma mesmo, né? Ela é exigente, ele sabe como é que é. Ele passou pelo Flamengo, a torcida de lá também é exigente, né? Mas vamos esperar aí, eu achei que foi um investimento ok pelo nome do jogador, pelo que já ganhou, não foi muita coisa, né? Mas, porra, pra mim é um jogador bom de bola, né? Eu tenho ainda a esperança que ele possa render e vai render muito com a camisa do Palmeiras, tá? Apesar do valor alto, obviamente não superou o do Facundo Torres, mas não deixa de ser alto, 63 milhões, tá? Tanto que eu acho que o Flamengo não quis pagar ele, tá? Não quis comprar ele numa oportunidade. O Palmeiras também deu uma esperada ali quando o ex-time dele estava pedindo para venda e tal, o valor abaixou, né, a posteriori, o Palmeiras foi lá e adquiriu, né? Esse aqui, cara, esse aqui eu acho que, porra, esse aqui é unanimidade, assim, você olha pra cara dele e você fala, cara, esse cara, meu Deus, esse cara não decide nada, o cara ciscador, o cara, assim, Sousa, 79 milhões de reais no Sousa. Reserva. O Sousa é reserva. A maioria desses jogadores que eu falei pra vocês são os jogadores o quê? Reservas. O Palmeiras comprou baciada de jogadores reservas. E o pior, não pagou 10 milhões, 5, 2, não. Pagou 79 milhões no Sousa. Reserva, ciscador, ruim. Entra e não adianta nada. Mais um jogador, se você pega ali... Jogadores igual o Sousa, por exemplo, você encontra de baciada na base do Palmeiras. Você vai lá na Série B, você encontra jogadores igual o Sousa, ou até melhores. Ah, mas veio do Nottingham Forest. O cara foi pra Europa, não se deu bem, voltou. No Nottingham, ele não jogou no Nottingham Forest, um time horrível da Inglaterra, cara. Desculpa, péssimo investimento. Eu acho que um dos piores investimentos que o Palmeiras, juntamente com o Facundo, um dos piores investimentos que o Palmeiras fez nos últimos tempos. Sem dúvida nenhuma, cara. Sem dúvida nenhuma. Mas a gente vai falar também do Paulinho, né? Que voltando a falar, pra mim foi um... Assim, pra mim... Esquece. Esquece que ele machucou, esquece. Bom jogador. Ótimo jogador. Só que o Palmeiras comprou ele na época errada. O Palmeiras deveria ter comprado o Paulinho antes dele ir pro Galo, quando já foi se especulado, e eu trouxe a notícia aqui no canal, né, faz algum tempo aí, que o Palmeiras estava de olho nele, só que perdeu para o Atlético Mineiro. Fez ótimos jogos pelo Atlético e tal, para mim é um bom jogador, aguerrido, bom de bola, tem presença de área, ele sabe também jogar fora dela, né, tem velocidade, tem um bom chute, tá? Mas veio pro Palmeiras bichado, cara.
E contraria totalmente o que a Leila falou em relação ao Neymar. Você lembra da fala que ela disse ali em relação ao Neymar? Ah, nós não vamos trazer o Neymar porque o Palmeiras não é departamento médico, né? Comprou um jogador lesionado. Chegou no Palmeiras, fez uma cirurgia, ficou um tempão fora, depois voltou, jogou o jogo do Mundial, fez o gol contra o Botafogo, parou de novo para fazer uma outra cirurgia, ou seja, não é dinheiro de pinga, não é troco de pinga que o Palmeiras pagou. Foi quase 115 milhões. Pois é. Mas eu confio, acho que é um bom jogador, tá em recuperação. Quando voltar vai ajudar muito o time. Tenho certeza disso, eu gosto muito do Paulinho. Muito mesmo, sabe? Mas como eu falei, o Palmeiras comprou ele em uma data errada. Pra mim demorou. Demorou muito para comprar. Tinha que ter comprado lá atrás. Ele já teria dado resultado, já teria até pago-se, né? Se pagado, né? Com uma ajuda ao clube, etc. Mas depois ele foi fazer isso aí, né? Quase ele se pagou em relação ao gol que ele fez no Mundial. Por isso que eu gosto desse jogador, de um jogador bom, decisivo. Acho que vai ajudar muito o Palmeiras, tá? Acho que um investimento ok, mas comprou lesionado. Isso que é foda, isso que não entra na minha cabeça. Né? O Vitor Roque, que foi o maior investimento ali em um único só jogador que a Leila fez nesse ano aí, né? Que foi 161 milhões. Mas é um jogador que entrega. Um jogador que eu não tenho absolutamente nada para falar, porque ele corre, nunca se doou, tá? Eu lembro, no início da temporada, quando muita gente metia o pau já no Vitor Roque, que não sei o que, o Palmeiras pagou e ele não tá entregando, não tá fazendo gols. Ele demorou a fazer gols, demorou a se achar com a camisa do Palmeiras. Depois que isso aconteceu, não parou mais de fazer. E ajudou muito o Palmeiras. Que se não fosse os gols do Vitor Roque, assim, seria muito pior um ano, tá? Seria muito pior um ano, né? É um jogador que eu confio, um jogador que entrega. E quando não entrega gols, entrega raça, entrega vontade, não para de lutar. Isso que a torcida também vê, né? Em relação à aquisição de alguns atletas, tá? Isso faz muito sentido. Bom, enfim, são quase 700 milhões em jogadores. Né? Se você contar também no ano passado, que foram mais 300 milhões em investimentos, chega aí a 1 bilhão em investimentos em 2 anos. Tá? Para quê? Para você ganhar um campeonato paulista, certo? E aqui a gente pode ver, né, depois de falar de tudo isso, a Mancha falou também em relação a esses investimentos, o planejamento que não foi bem feito, que foi mal feito, né? Se você pegar uma comparação também com um time, por exemplo, do Flamengo, né, que bateu muito, eu vi algumas entrevistas ali dos diretores, do presidente, eles batiam muito na questão do planejamento. Nós fizemos um planejamento. Para quê? Para focar no Campeonato Brasileiro. Eu vi várias entrevistas ali do BAP lá e tal, do Boto, falando em relação a isso. Nós fizemos e nós focamos em um planejamento bem feito, né? Tanto que culminou no quê? Né? Na vitória em relação ao Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro, na minha visão, é um campeonato que quem ganha o campeonato, quem vence, quem chega à frente no Campeonato Brasileiro, é o time que mais investiu bem, que fez o investimento certinho, na risca, como deve se fazer, né? Porque é um campeonato de pontos corridos e que você precisa de uma constância, de uma regularidade. E com o que você conquista essa regularidade dentro da temporada? Em meio ali a várias adversidades que você tem, lesões, cartões, calendário absurdo. O quê? Com um elenco bem montado, com jogadores adequadamente ali nas suas posições, né? Jogadores polivalentes que conseguem fazer várias posições, não bagre igual esse tal de Emiliano Martinez, que só sabe bater, né? Ou um Facundo, que só sabe ajudar lateral, né? Os caras contrataram ali, pegaram ali 3 jogadores base de elenco, né? Base fixa ali. Alexandro, carreira na Europa. Danilo fez o gol da final da Libertadores e tirou um gol do próprio Tigrinho, do Vitor Roque, né? E Jorginho, que é o pilar do meio-campo também do Flamengo em relação a essas 2 conquistas, né? Gastou quanto com os caras em relação a pagar outras equipes? Nada, os caras vieram de graça, né? Vieram de graça.
Planejamento. Acho que o Flamengo gastou acho que cerca de 300 milhões esse ano de 2025. Menos que o dobro no que se diz respeito ao Palmeiras. E o Palmeiras ficou o quê? Com 2 vices para os caras. Né? Eliminações para Corinthians, com investimento pífio, com a campanha pífia no Campeonato Brasileiro, cheio de problemas, né? Internas e externas. Pois é. Bom, e a torcida falou também em relação ao golpe da Leila, né? Que muita gente está falando ali que ela pode rasgar o estatuto para poder ficar ali e permanecer como presidente do Palmeiras mais um mandato, né? Parece que tinha saído uma notícia ali que o Mustafa Contursi estava também com conluio com a Leila por debaixo dos panos ali para poder viabilizar isso aí. O que eu falei para vocês? O que eu falei para vocês em alguns vídeos atrás, né? Se a Leila conseguir mais um mandato em relação ao Palmeiras, rasgar o estatuto, acabar com... Cara, vocês tenham certeza, Mustafa será brincadeira de criança em relação ao que está sendo a Leila nesses últimos 2 anos. Brincadeira de criança. Eu falei para vocês isso, né? Aí sai essa notícia que os dois ali estão em conluio para poder viabilizar essa história do terceiro mandato, tá? E a torcida falou aqui, não terá golpe. Não terá golpe, né? Isso não vai acontecer, né? E como eles mesmos dizem aqui, a Leila Pereira voltará para o ostracismo da onde ela nunca deveria ter saído, né? Porque se não fosse o Palmeiras, a Leila não seria reconhecida ali como é hoje no cenário do futebol, né? Porque em relação a entender de futebol, ela não entende. E não sou eu que estou falando isso, né? Não sou eu que estou falando. São os números do Palmeiras depois que a Leila entrou como ser presidente do clube, né? Números mesmo, números em relação ao time profissional, certo? Investimento bem feito, entendimento em relação à contratação de atletas, né? Acabei de passar os números para vocês aqui. Acabei de passar os nomes para vocês dos atletas que chegaram e o custo-benefício em relação aos valores. Tirem suas próprias conclusões, né? Se foram valores bem investidos, se teve ali uma parte mental mesmo, cerebral por trás dessas contratações, né? Tirem suas conclusões. Aí eles falaram aqui também em relação ao treinador, não eximiram nenhum tipo de culpa do treinador. Isso é positivo, tá? Porque o que a gente vem falando aqui em relação a Abel, cara? Todo esse tempo, subiu a cabeça o poder que foi dado por Leila, por muitos torcedores, por baba-ovos do técnico. Foi absurdo. Ele se sente o Deus hoje, o Deus do sol, né? Que ilumina todo mundo, né? Então quando ele é contrariado, nossa, eu irei embora. Nossa, isso aí, tudo papo de coach, né? Tudo papo de coach, para poder ali tocar o berrante pra gadaiada, né? Ficar chorosa. Não, Abel, minha nossa, não fica triste não. Igual aquele palhaço lá. Não fica triste não, Abel. Não fica triste não, Abel. Não vai embora não. Pelo amor, cara. Vamos colocar no nosso lugar de clube, né, de grandeza futebolística. Vamos se colocar no nosso lugar? Vamos. Palmeiras não surgiu depois da chegada do Abel em 2020 não, cara. Não. Palmeiras era o maior campeão nacional antes disso. Antes disso, o Palmeiras já era. Né? Então vamos ter calma aí em relação a isso aí, tá? Se o Abel Ferreira sair do Palmeiras, cara, será benéfico hoje pro clube, será benéfico pra torcida que hoje tá dividida entre os torcedores que realmente cobram, né? Os torcedores que amam o time, amam o clube, amam o escudo, esse escudo aqui, que amam isso aqui, e os torcedores que amam a figura do técnico, porque eu acho que esses caras, eles não tiveram uma figura paterna, uma figura de homem, uma figura que falasse frases de efeito para eles se motivarem, uma figura de um coach, acho que esses nunca tiveram. Então eles se apegam a isso aí, né? Mesmo que esteja ali completamente indefensável algumas coisas que o treinador faça dentro de campo, fora de campo, em coletiva, em entrevista, né? Falando em relação à torcida, sempre alfinetando quando ganha, enfiando o rabinho entre as pernas quando perde, né? Com escolhas mal feitas em relação à equipe dentro de alguns jogos, ou da maioria deles, né? Porque na minha visão, cara, pelo amor de Deus, é cabível você passar pano para uma dobra de laterais, por exemplo? Ou, sei lá, você barrar
o talento de alguns jogadores, Giovani, Endrick, muitas vezes, né, que quando entraram em campo depois se mostraram bons jogadores. Em 2023, o próprio Endrick resolveu o Campeonato Brasileiro pro time do Palmeiras, né? Então, assim, é complicado. Porque é uma idolatria que chega num ponto que, porra, começa a virar bezerro de ouro. Começa a virar uma coisa indefensável, que na cabeça dos caras, os caras estão certos em passar a mão ainda, né? Na cabeça do treinador, por diversas merdas feitas. Escalações erradas, cabeça dura em relação à substituição, né? Nomes como Facundo, Emiliano, entre outros, que foram aval do técnico, né? E muitas outras coisas que eles colocaram aqui, inclusive, né? Pré-contrato com Al Sadd, que o Palmeiras tirou do bolso para poder pagar a multa, né? Em relação àquele pré-contrato lá depois de 2023. A gente não esquece. Várias vezes que ele falou, não, eu vou sair, não, como é que é isso? E fica, né? Aí teve aquela derradeira entrevista que ele falou, quando eu não ganhar títulos nenhum em um ano, eu mesmo teria honra de ser mandado embora por uma mulher, né? Não ficarei no Palmeiras ganhando mais um centavo. Aí depois ele voltou atrás, né? Não, que não sei o que e tal. Quando eu me sentir que eu não sou mais útil aqui, eu mesmo não quero ganhar mais de R$1 daqui e tal. E aí? Qual que é a palavra do treinador? O que vale em relação ao papo do Abel Ferreira? É aquela história de coach toda? É a história do Al Sadd? É aquela conversa toda de vai ou fica? O que vale no argumento do técnico? É homem mesmo para assumir as suas responsabilidades? É homem para bater no peito e falar assim, a culpa é minha de ter perdido o Campeonato Brasileiro. Não teve asterisco nenhum em relação aos 2 campeonatos do Flamengo. Nós fomos mal, nós investimos mal, nós escalamos mal. Eu coloquei os jogadores de uma forma errada dentro do campo, eu substituí mal. Não teve isso, cara. Não teve meia culpa. E eu acho que é isso que a torcida fica pé da vida com o Abel. Se ele fosse um cara um pouco mais humilde, falasse, não, realmente, ó, não deu, eu tô aqui para tentar fazer o que for de possível, né? Ganho muito bem para isso. Peço desculpa aos torcedores ali que pagam ingresso, que vão lá no estádio, que viajam, que vai atrás do time, onde o time esteja. Né? A culpa é minha em substituir errado, a culpa é minha em não colocar os jogadores que têm que ser colocados nas suas devidas posições, né? Mas isso não acontece, é uma falta de humildade gigantesca em relação ao técnico. Aí você vê certas entrevistas ali capengas do treinador, né, alfinetadas bizarras em relação à torcida. Pois é, elações ridículas, falando em relação à arbitragem, que não sei o que, coisas que não tem nada a ver, sabe? E obviamente que tirando o foco do que realmente acontece, né? O que verdadeiramente acontece, para poder o quê? Tocar o berrante em relação a alguns gados, né? Não, realmente, aquele cara lá do Instagram, não, realmente, os caras é tudo contra todos e contra todos, é o sistema. Cara, não tem porra nenhuma, velho. Tem que assumir realmente a culpa. Nós fomos mal, a defesa foi mal, contratamos mal e não conseguimos ganhar os campeonatos em 2 anos. Perdemos para Corinthians e etc. Né? Mas enfim, tá? A nota foi essa daí. Eu acho que é válida, né? Mas também eu creio que essa cobrança em relação a Instagram e mensagem e tal tem que também refletir lá nos caras, tem que refletir no estádio, tem que refletir em cobranças reais, né? Para que eles possam sentir, porque vocês acham que a Leila, ela assiste Instagram, assiste YouTube? Não, obviamente a Leila não assiste. Claro que ela tem as cupinchas dela que vem em alguns canais e contam para ela quem ela deve ter uma atenção maior e cooptar, ou quem ela deve, cortar a cabeça. E a gente sabe disso, né? A gente sabe que hoje no Palmeiras, você tem ela é coordenada por mãos de ferro, né? Da forma mais ruim possível, né? Então quem for amigo do rei, lá dentro, tem benécias, tem aquelas pequenas
coisinhas ali, que é ingressinho aqui, entrada VIP aqui, camiseta aqui, ali, né? Mas quem não tem esse tipo de opinião baba-ovo, igual muitos têm, né? Que são aqueles caras que realmente eles sabem que eles estão indo contra o clube, só que eles estão reféns do quê? Desses pequenos mimos, né? É igual eu falo, cara, esses caras que ainda defendem o treinador, que defendem ainda o que o Palmeiras está fazendo em relação ao planejamento desse ano, que defende Leila, que defende Barros, só tem duas opções: ou o cara é burro, ou ele é mal intencionado, ou ele é realmente um cara oportunista, né? Não tem outra opção, né? Torcedor realmente do Palmeiras, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que o dinheiro está sendo investido mal, ele sabe que não está tendo retorno em relação a vencimento de títulos, a grana, né? Não está tendo, né? E o dinheiro está se escorrendo, tanto dinheiro de venda de jogadores, quanto dinheiro ali que foi ganhos, né? Em relação aos campeonatos que o Palmeiras venceu, tá? Então é isso aí, muito obrigado mais uma vez. Eu acho que o vídeo ficou muito longo, né? Mas eu vou começar a fazer vídeos maiores, porque o pessoal tava pedindo, pô, Alex, faz live, mas eu falei, cara, puta, eu não tenho muito saco para fazer live, mas eu vou começar a fazer, preciso ali tirar um tempo também para mim, tô trabalhando demais também no meu serviço, eu não faço isso aqui sempre, tá? Eu faço nos intervalos ali da minha folga, ou que depois do meu expediente e tal, beleza? Então é isso aí, muito obrigado mais uma vez, não esquece, hypar aqui embaixo, deixa o like, comenta aí e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Falou? Tamo junto e até uma próxima.